Autoriza Deus o consumo de qualquer tipo de alimento? Muitos costumam usar alguns textos bíblicos para dizer que, principalmente no Novo Testamento, agora Deus ele autoriza então o consumo e o uso de alimentos que antes eram considerados por ele proibidos. Será que isso é verdade? Vamos refletir na palavra de Deus. Alguns desses textos que eu acabei de citar são Marcos capítulo 7, que nós vamos encontrar ali algumas considerações com relação a essa questão. Também Atos capítulo 10, onde fala de uma visão de Pedro. Bom, no contexto de Marcos 7, ali nós encontramos Jesus então discutindo com os líderes religiosos. Por que isso? Porque eles vão questionar agora, a partir do verso 1 do capítulo 7, que os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos, sem seguir um costume que fazia parte da tradição dos homens, né? Não de uma orientação bíblica divina. Porque aquilo havia sido dado no passado para os sacerdotes, e não agora para todo o povo, como eles impunham essa agora prática de ritual, de lavar as mãos, de se purificar. Mas o fato é que, lendo o contexto, entendemos que ali a questão não é alimentação em si, senão a quebra de uma prática, de um costume que os discípulos agora estavam tendo. E aí Jesus, então, vindo em defesa dos discípulos e respondendo essa questão, ele diz que o que contamina realmente não é o que entra, mas o que sai. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? Quando nós lemos o próprio contexto do texto aqui, vamos entender isso. Ele diz assim, porque de dentro do coração dos homens, lá no verso 21 ele diz, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a blasfêmia, a inveja, a soberba, a loucura. Ora, diz ele, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus diz assim, muito mais do que não praticar a tradição de lavar as mãos, o que realmente pode contaminar alguém é praticar essas coisas. Jesus falava isso para líderes religiosos que se apegavam muito àquilo que era exterior, mas que não estavam muitas vezes permitindo que Deus trabalhasse o seu interior. Então o contexto aqui não está falando de que estamos autorizados a comer qualquer tipo de alimento, mas Jesus está apenas respondendo a algo que agora é questionado ali com relação a uma prática ritual. O mesmo nós vemos no livro de Atos, no capítulo 10, quando Pedro tem uma visão. Diz que ele estava com fome e agora de repente ele recebe ali uma visão, entra em êxtase e vê agora descer então um lençol com todo tipo de animal. Diz ali, toda a forma de vida ali aparece para ele, tanto animais que eram permitidos à alimentação como outros que não eram. Ele diz ali todo um tipo de animal. E aí ele escuta uma voz que diz para ele assim, Pedro, levanta-te, mata e come. O interessante é o que ele diz no verso 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Veja que Pedro ele diz assim, que ele sabia fazer distinção entre aquilo que era um alimento permitido ou não permitido. Muitos dizem que ele está falando de alimentação aqui. Pedro, naquele primeiro momento, também entendeu isso. Mas quando lemos mais uma vez o contexto, conseguimos entender aquilo que o texto nos apresenta como uma verdade. Diz ali que Pedro, no verso 17 do capítulo 10 de Atos, ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Por que daquela visão? E diz no verso 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, então estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E agora olha que interessante, no verso 28, uma resposta para esse questionamento, para esse pensamento de que pode ser que, quem sabe, estava se falando então de alimentação. No verso 28 diz assim, Pedro falando ali com Cornélio, com aquelas pessoas que haviam buscado ele agora. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido ao judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Embora Pedro tivesse entendido, talvez no primeiro momento, que aquilo se tratava de uma questão de alimentação, na verdade Deus estava falando de um preconceito que havia no coração dos judeus, e Pedro era um judeu. Essa distinção que eles faziam entre
eles como um povo santo e os outros como aqueles que não eram merecedores da misericórdia e do amor de Deus. Pedro agora estava sendo chamado a pregar o evangelho aos gentios. E o Espírito Santo, trabalhando por meio desse ensinamento, apresenta para Pedro que aos olhos de Deus agora não havia essa distinção. Por isso ele diz assim: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Mais uma vez aqui esse texto também não está falando de alimentação. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo ele dá uma orientação inspirada, ele diz assim, lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo inclui aqui o beber e o comer, como orientações de coisas que devemos praticar para a glória de Deus. Quando você vai para Gênesis 7, você encontra ali o relato do dilúvio da arca de Noé. E quando Deus orienta agora ali, então, Noé, para que animais entrem na arca, olha que interessante a distinção que Deus faz. Diz assim, ó, no verso 2 de Gênesis 7. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e a fêmea. No verso 8, depois a mesma coisa, dos animais limpos e dos animais imundos. Deus faz uma distinção aqui, de animais que eram considerados limpos e imundos, animais que seriam usados para o consumo. Como sabemos isso? Por meio de Levíticos 11. Ali, Deus traz para o povo de Israel algumas leis sobre esses animais limpos e imundos. E no verso 46 e 47 de Levíticos 11, diz assim, ó, esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se podem comer. Deus deu uma orientação para o povo. Entre as muitas orientações que ele dá para o povo de Israel, ele orienta agora com relação à alimentação. E ali sim ele faz a distinção entre o limpo e o imundo. Agora, quando vamos para Malaquias 3,6, Deus diz assim, porque eu sou o Senhor e não mudo. Se Deus não mudou, por que ele autorizaria agora essa mudança? Porque agora consideraria algo puro, algo aceitável, aquilo que no passado ele disse que era algo imundo. Jesus, como eu disse lá em Marcos 7, quando ele pronuncia essas palavras e discute ali com aqueles líderes, ali no verso 19 diz assim, e ele considerou puros todos os alimentos. Alguns podem pegar esse texto e querer argumentar que agora está ali a prova de que Jesus está considerando puros todos os alimentos. A pergunta é, ele considera puros todos os alimentos em que sentido? Fisiológico ou ritual? O contexto já disse, ele estava falando de práticas rituais, tradições dos homens, e não daquilo que Deus havia instituído. Jesus era um judeu, conversava com judeus, e sabia fazer essa distinção entre animais limpos e imundos. Com certeza, eles não estavam comendo alimentos e falando de alimentos que eram proibidos. O próprio pão é um alimento puro e permitido. Então não era esse o problema. Por isso precisamos estudar o contexto para entender o que a Bíblia está nos falando e assim compreender qual é a vontade de Deus para nós. Essa orientação ainda permanece, porque Deus deseja a nossa felicidade e a nossa saúde. Então, que nós possamos estudar a palavra de Deus, buscando aprender e compreender aquilo que ali está revelado.